Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra do devocional de hoje. A palavra que eu quero compartilhar com vocês no devocional de hoje se encontra em Mateus, capítulo 16, do seu versículo 13 ao versículo 20, aonde narra um episódio onde Jesus, chega da região de Cesareia de Filipe e faz uma pergunta aos seus discípulos. E essa pergunta é: quem as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é? E então eles começam a responder que uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. E eu acho maravilhoso, essa palavra, porque quando Jesus recebe essa resposta sobre quem os outros estão dizendo, ser ele não se aflige, ele não se incomoda. Nós não vemos Jesus tentando provar quem ele é, mas ele responde, com uma outra pergunta, dizendo: e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus acaba de receber uma resposta de seus discípulos sobre as pessoas que estão em volta, sobre os que estão de fora, sobre os que estão seguindo Jesus de longe. E aquilo não o incomoda, mas ele pergunta para aqueles que estão perto: para vocês, quem eu sou? Então Simão Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele que ele teve um grande privilégio, porque não foi coisa humana que o revelou isso, mas foi o próprio Deus que revelou isso, porque nenhum ser humano por si só saberia isso. E aí ele ainda continua o diálogo a Pedro, dizendo assim: olha, Pedro, eu te digo que você é Pedro, e sobre você edificarei, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho maravilhoso que Jesus nos dá algumas lições nesse texto, e a principal delas é: Jesus nunca estará preocupado com os que de longe pensam a respeito dele. Nós sabemos que ele veio e o desejo dele era salvar a todos, salvar a todos. Mas muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. Porém, Jesus nunca teve compromisso com quem não tinha compromisso com ele. E isso não mudou no dia de hoje. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. E o Senhor não está preocupado com o que o mundo pensa a respeito dele. Mas o que o Senhor estava de fato preocupado é que aqueles que andavam com ele soubessem quem de fato ele era. Porque viver uma vida andando com Jesus, mas não conhecendo ele, é algo muito preocupante. Às vezes nós podemos estar na igreja de segunda a segunda e não sabermos de fato quem é o Deus que nós servimos. E quando nós falamos de identidade, muitas das vezes nós nos preocupamos, com as pessoas ao redor, com o que as pessoas pensam sobre nós, E aqui Jesus está dando um ensinamento para os discípulos. Talvez se fôssemos nós, se perguntássemos para algum amigo próximo: nossa, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E alguém dissesse: estão dizendo que você é um pilantra, que você é uma pessoa que está se escondendo atrás da Bíblia, que você é o seu passado, Talvez você tenha vindo, assim como eu, de um passado de muita tristeza e de muita derrota. E se fosse para as pessoas de fora falarem sobre você, elas falariam aquilo que era do seu passado, ou aquilo que elas pensam, acham de você. E o que Jesus estava nos ensinando e nos ensina através desse texto é que o que as pessoas de fora, de longe, estavam pensando que ele era ou dizendo que ele era, não mudou o propósito de quem ele de fato era. E ouso dizer que mesmo que os discípulos não tivessem, mesmo que Pedro não tivesse recebido essa revelação do céu de que ele era o Cristo, isso não mudaria o propósito dele. Mas a indagação dele para os discípulos, dizendo: para vocês, quem eu sou? E para vocês, quem eu sou? Era mostrando para eles assim: olha, é importante que vocês saibam quem está andando com vocês, quem é que está com vocês. Muitas das vezes nós estamos caminhando, nos declarando cristãos, mas não sabemos de fato quem é o nosso Deus. E a verdade é que ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que tem todo o controle, Ele é o Deus que tem todo o poder, Ele é o Deus que tem tudo na palma de suas mãos. Muitas das vezes nós andamos com Ele, mas vivemos ou enfrentamos situações como se não o conhecêssemos de fato. Porque o fato de nos desesperarmos diante de alguma circunstância, o fato de querermos parar, de desanimarmos, de pensarmos que o que as pessoas falam sobre nós é o que realmente importa, mostra que nós não conhecemos verdadeiramente quem nós servimos. Nós servimos um Deus que nos sonda, nós servimos um Deus que nos conhece e nós servimos um Deus que não está preocupado com a algazarra que o mundo está fazendo sobre o seu nome. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu fico indignada ao ver tantos shows, tantas passeatas, tantos movimentos que tentam manchar a santidade do nosso Deus, quando na verdade Ele não está preocupado com o que o mundo pensa dele, mas Ele está preocupado com o que a sua igreja sabe sobre Ele. Se a sua igreja sabe que Ele é o Cristo, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e muito em breve vai buscar a sua igreja. E a sua igreja precisa ter consciência e certeza disso. E Jesus ainda encerra o diálogo com Pedro, depois de Pedro declarar que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que eu aprendo com isso? Não é igreja quem não confessa Jesus como Salvador. Não é igreja quem não consegue declarar que Ele é o Cristo. Que eu e você possamos ser a igreja, que possamos conhecer verdadeiramente esse Deus. E quando nos perguntarem, mas quem é Ele para você? Você tenha certeza da resposta, não só porque foi revelada pelo Espírito de Deus, mas porque agora você o conhece e você sabe que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o que é